um só, é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Querido Deus e amado Senhor, Pai, no nome do vosso Filho Jesus, eu peço que o Senhor me use com a sabedoria do teu Espírito para falar ao teu povo, Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Muitas vezes nós questionamos se nós temos dons ou não. E se nós temos essa dúvida, é porque a gente não conhece muito bem a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor fala que todos nós temos dons. Todos nós temos dons. E os dons são diferentes. E o objetivo do Senhor não é porque os dons são diferentes que uma pessoa tem mais valor, mais importância que a outra. Então, é o Espírito Santo que distribui os dons. E qual o objetivo dessa distribuição dos dons? Para a edificação do corpo. Se nós lermos depois, a gente vai ver como Paulo vai falando sobre o corpo. Como o nosso corpo, cada órgão do nosso corpo tem a sua função. E nenhuma delas é desnecessária para o corpo. Então, se de repente você está aqui e eu perguntar para você, você conhece o seu dom? E se você não souber, por quê? Muitas vezes nos falta uma compreensão muito clara sobre os dons. Vamos supor que uma pessoa vai na academia. Todos nós aqui temos músculo? Temos. Com certeza. Mas por que quando a gente vê uma pessoa que vai para a academia, a gente fala assim, nossa, olha o músculo daquela pessoa? Porque exercitou. Assim são os dons. Quanto mais você exercitar o seu dom, com mais facilidade ele vai fluir em sua vida. Com mais facilidade ele vai fluir. O fato dele fluir com facilidade não significa que você não deve respeitar o ambiente que você está. Vamos pegar, por exemplo, a igreja de Corintos, que aqui nós vamos falar. A igreja de Corintos era uma igreja rica em dons. Era rica em dons. Só que a igreja de Corintos não estava sabendo colocar em ordem os dons espirituais. Então Paulo vai dar uma orientação. Paulo não está proibindo os dons, Paulo está dando uma orientação. Vamos pegar um exemplo. De repente a Kátia está aqui pregando a palavra, certo? E Deus me usa com palavra de conhecimento. A Kátia está aqui pregando, eu levanto, na hora que a Kátia está pregando, vou lá no fundo, olha irmãzinha, Deus tem uma palavra para você. Fora de ordem. Porque nada tem maior importância do que a palavra que está sendo falada. E de repente você tem um dom para orar com uma pessoa enferma. E se você olhou para uma irmãzinha, Deus tocou no teu coração, mas está sendo ministrada a palavra, você retira a irmã do culto. Irmã, Deus mandou orar por você, fora de ordem. É isso que Paulo está orientando. Paulo não está negando os dons. Paulo está ensinando a colocar isso em ordem, queridos. Nós precisamos colocar em ordem. Quando nós lemos lá em João, e aí nós vamos perguntar, mas orar em línguas significa que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Não. Em João 20 diz o seguinte, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhes disse, receba o Espírito Santo. No Evangelho de João, Jesus soprou sobre eles. Porque, queridos, se nós acreditarmos que orar em línguas é um sinal que eu tenho o Espírito Santo de Deus, alguma coisa está errada. Porque a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quem convence o homem do pecado é o homem, é o pregador? É o Espírito. Então significa que o Espírito já está em nós. Vamos supor, eu vou orar para uma pessoa que está possessa. Eu vou orar para essa pessoa em línguas? Fico orando em línguas, faz expulsar demônio? Não. É na autoridade no nome de Jesus. Então se você tem o Espírito Santo, você crê nisso, você tem autoridade para expulsar o demônio.
Então nós fazemos confusão sobre os dons. E vamos supor, qual dom é melhor? É aquele que Deus te usa. É aquele que Deus colocou em você. Então o que nós precisamos fazer é exercitar aquele dom que o Senhor colocou em nós. Mas dentro de uma obediência, dentro de um respeito, da hierarquia dentro da igreja, queridos. Eu lembro uma vez, eu não sei se já compartilhei com vocês, eu fui numa vigília de liderança. Tinha vários líderes, pastores, e nós fomos nessa vigília. E teve um momento que estava tendo a palavra, antes de a gente ir para o monte orar, era só líderes, hein? E uma das pastoras chegou e falou assim para mim, e de repente começaram, enquanto um pastor estava pregando, várias pessoas começaram a levantar e profetizar. Aí a pessoa chegou e falou assim para mim, você viu, pastora, que benção mover de Deus? Eu falei para ela, eu me senti na igreja de Coríntios. Ela falou, não, pastor, mas você não viu? Eu falei, querido, eu estava só esperando que aquela pessoa viesse e colocar a mão em mim e trazer uma palavra profética para mim, que eu ia falar que minha querida está fora de ordem. A palavra está sendo falada agora. Eu falei, a palavra está sendo falada, fora de ordem. Eu falei, onde que já se viu a palavra? Deus está usando o servo dele para trazer uma palavra e as pessoas ficam levantando no meio da igreja para trazer palavra profética? Fora de ordem. Eu falei, só estava esperando. Se a pessoa colocasse a mão na minha cabeça, querido, quem me conhece sabe que eu faço isso. Eu ia pôr a mão, segurar na mão dela e falar assim, está fora de ordem, querido. Senta, depois você fala comigo. Porque os dons, querido, é para a edificação da igreja, fortalecimento da igreja. Amém. Não é para a nossa vaidade. Não é porque nós achamos, ai, nossa, mas Deus me dando esse dom, eu sou o máximo. Fora de ordem. Eu lembro, uma vez eu estava na minha casa, colocando a roupa no varal, bater o palmo. Aí eu fui atender. Eu vim aqui porque falaram que a senhora ora. Falei, falaram que a senhora ora. Eu peguei e pedi para a pessoa entrar no meu quintal. Ela sentou na garagem. E eu falei, qual o motivo que você quer que eu ore por você? Ao que Deus revelar para a senhora fala. Eu falei, por gentileza, dá uma olhadinha ali no meu portão. Se tem uma placa escrito assim, tarô, cartomante, búzios. Falei, queridos, falei mesmo. Falei, dá uma olhada na se tem alguma placa ali. Tarô, cartomante. Falei, queridos, isso é fora de ordem. Os dons espirituais é para edificação da igreja. Vamos supor que de repente a irmã tenha dom. Deus usa a irmã no dom de cura. O fato de eu ser um pastor, uma pastora, não impede que eu chegue e fale, irmã, Deus te usa na área de cura, vem orar por esta irmã. É essa maneira que ela vai exercitar o dom. Porque muitas vezes nós ficamos sentados e achamos que nós não temos dons. Porque nós não exercitamos. Quando eu pastoreava, os membros já sabiam que quando eu identificava um dom neles, eles sabiam que eu punha eles para trabalhar. Foi. E eu lembro uma vez que uma irmã chegou e falou assim, ai pastora, ora por mim. E eu sabia que toda vez ela queria que eu orasse para revelar. Ai pastora, ora por mim. Falei, qual é o seu problema? Eu estou passando por isso, por isso. Aí eu sabia que tinha uma diaconisa, que Deus usava ela em dom de cura. Aquela irmã estava conversando comigo, eu falei, amada, vem aqui um pouquinho. Diaconisa, vem aqui um pouquinho. Ela falou, o que é, pastora? Eu falei, você quer orar por essa irmã, por favor, que ela está com problema de enfermidade? Eu vi no semblante daquela senhora, ela ficou, mudou. Por quê? Porque nós achamos que a autoridade está no homem. Não, queridos. Os dons espirituais é para a edificação da igreja. Por isso que Paulo vai orientar que nós somos um corpo e nós necessitamos de todos, queridos. A minha irmã, ela chegou e falou assim para mim, ai minha irmã, eu acho que eu não tenho dom nenhum, eu não oro em línguas, mas você sabe lá na igreja, toda vez minha pastora me manda a cuidar dos doentes, a minha pastora manda fazer isso, a pastora manda fazer aquilo. Eu falei, leia Romanos 12. Ela falou assim, por quê? Eu falei, dom da misericórdia, minha irmã.
Dom da misericórdia? Ela falou, minha irmã? Eu falei, minha querida. Então nós ficamos achando que Deus é exclusivo, Deus só tem queridinhos, amados. Deus nos escolhe, por isso eu sempre falo, bato sempre na mesma tecla. Não selecione a pessoa que você quer que ore por você, não faça isso. Porque você não sabe qual é a pessoa que Deus vai usar para falar com você. Você não sabe a pessoa que Deus quer usar, então não fique selecionando. Nós tínhamos na igreja uma irmã que ela era muito usada por Deus, muito, muito usada. E as pessoas faziam fila para aquela irmã. Um dia eu falei assim, queridos, não vai ter mais oração após o culto. Aí vieram, mas pastora, a senhora quer mandar na igreja? Eu falei, não, queridos, porque a palavra liberta, a palavra cura, a palavra que nos edifica. Eu falei, nós não podemos ficar presos em oração. É bom orar? É bom. É bom nós vermos as pessoas usarem os dons espirituais? Sim. Mas nós não podemos inverter. Então aquela pessoa ficava dispersa na pregação, não prestava atenção na palavra e acabava o culto, ela ia na fila para receber a oração. Fora de ordem. Quando o pastor já fala, já orou ali, e aí levanta um monte ainda para ir lá na frente. Exato, fora de ordem. Então nós precisamos saber que a cada um, e por que o Espírito Santo dá dons diferentes? É porque tal pessoa é mais santa? Não. Tolo é o homem ou a mulher que acha que ele é usado nos dons espirituais, ele é o bambambam da igreja. Tolo, querido, porque está fora da obediência de Deus. Por isso que Paulo vai falar, ainda que eu falasse todas as línguas, se não houver amor. Então os dons espirituais têm que ser exercidos com amor, com temor, queridos, principalmente com temor. Se você tem o dom de cura, se Deus te usa no dom de cura, aí você vai orar para uma irmã, e aquela irmã não foi curada, mas o teu ego está lá em cima, e você está orando pela irmã, Senhor, cura, Senhor, porque como que vai ficar? Eu vou orar e a irmã não vai ser curada. Senhor, como é que Deus está vendo teu pensamento? Então você não está fazendo por amor ao Senhor, você está fazendo para satisfazer o seu ego. Então você quer orar, você quer que aquela irmã seja curada. Irmã, que bênção, eu fui curada, você orou por mim, eu fui curada. A irmã orou, apenas foi um instrumento. A glória é de Deus. A glória é de Deus. Então, quando nós usarmos os dons espirituais, queridos, nós precisamos saber disso. Nós precisamos ter esse temor. Quando eu fui batizada no Espírito Santo, eu não era nem crente. Eu não era crente. Eu não era batizada nas águas. Eu era católica. Eu fui batizada no Espírito Santo e com interpretação daquilo que eu orava. Eu não entendia. Tentei conversar na igreja católica, falaram que não era de Deus. Eu conversei com uma amiga, eu falei para minha amiga, acho que eu estou ficando meia biruta. Ela falou, por quê? Eu falei assim para ela, eu falo esquisito depois, eu ainda entendo o esquisito que eu falo. Porque eu não sabia que era orar em língua. Eu falo para ela, eu falo esquisito, depois eu entendo o esquisito. Ela falou assim para mim, Regina, eu tenho uma colega que na igreja dela parece que isso é natural. Eu falei para ela, então eu quero ir nessa igreja. Eu fui num culto de oração. Quando eu cheguei no culto, estavam todas as pessoas orando, eu falei assim, meu Deus, eu já estou com um problema de cabeça, perturbada, vendo nesse lugar, esse povo tudo gritando, falando, onde que o Senhor vai escutar isso? E Deus falou para mim, eu ouço a cada um individualmente. Então, queridos, a partir daí eu comecei a perceber que Deus começava a me usar para interpretar, entender não só aquilo que eu falava, mas como outras pessoas falavam. O que nós precisamos? Eu lembro que uma vez eu fui passar um fim de semana com uma amiga, fiquei o dia todo com ela, depois ela falou assim, vamos lá na minha igreja, depois eu te levo para casa, né? Falei, tá bom. E a igreja dela tem mais de 3.000 membros.
estava na igreja e tal. Aí o pastor subiu no púlpito para pregar. Um pastor com discernimento. O pastor chegou e falou assim: olha, antes de eu trazer a palavra, Deus falou que Ele tem uma pessoa que vai trazer uma palavra para completar aquilo que eu vou pregar. Eu fiquei na minha, sou visitante da igreja, estou na minha. Aí ele falou pela segunda vez: Deus falou comigo que tem uma pessoa, eu na minha. Quando foi na terceira vez, eu falei para minha amiga: sou eu. Ela falou assim: pode ir lá falar com a esposa do pastor, que ela estava sentada assim na primeira fileira. Pode ir lá falar com a esposa do pastor. Eu cheguei para a esposa do pastor e falei: olha, amada, eu sou visitante aqui na igreja, vim com uma amiga, e a pessoa que Deus está falando, que tem uma palavra, sou eu. Ela falou: pode subir, o meu esposo tem discernimento. Se você falar da carne, ele vai te calar na hora. Ela falou: pode subir. Você imagina uma igreja com 3.000 pessoas. O meu pastor tem discernimento. Eu subi, trouxe a palavra. Aí quando eu ia descer, ele me segurou. Ele falou: pera um pouquinho, irmã, deixa eu ler o trecho bíblico. A última palavra que eu trouxe dentro da palavra profética, ele começou a leitura da Bíblia. Porque tudo aquilo que você faz tem que ter base bíblica. Base bíblica. Ele começou, ele falou, base bíblica. Então, queridos, por que eu estou falando isso, dando eu como exemplo? Porque nós não podemos usar os dons espirituais de uma maneira leviana. Sempre no temor do Senhor, sabendo que é para a edificação da igreja. Eu não sei quantos de vocês conhecem o dom de vocês, mas que você possa buscar a Deus, direção de Deus. Se você não ora em línguas, você tem em outra área, mas que você possa saber que Deus deu dom a todos. E agora, por que o Espírito Santo distribui de maneira diferente os dons, nós não sabemos. Mas o que nós precisamos ter a certeza que não é porque nós somos perfeitos, não é porque nós somos mais santos que ninguém, não é porque nós somos melhores, mas simplesmente porque o Espírito Santo precisa para nos usar. Quando nós olhamos para Jesus, queridos, nós vamos observar que Jesus tinha todos os dons. Você já identificou Jesus, os dons de Jesus? Observe que Jesus tinha todos os dons, mas Ele é o Senhor, Ele é soberano. Mas Jesus exercia todos os dons. Nós podemos ser usados em 1, 2, 3 dons. Isso é possível, Deus nos usar. Entendeu? Por exemplo, quando eu oro em línguas, eu interpreto. A minha irmã, quando a gente congregava junto, a gente já sabia a diferença até da oração de línguas. Porque quando a gente orava, já sabia que vinha a interpretação. Então, se você exercitar aquilo que Deus coloca em você, você vai ver que flui naturalmente. Por exemplo, às vezes a Catinha é a líder aqui do grupo. A Dani, muitas vezes eu olho para elas, não é verdade, não faço isso? Eu olho para elas saberem se eu posso falar ou não. E a Cátia já falou para mim, a Dani também. Por quê? Eu não posso atropelar elas. Elas são líderes aqui. Elas têm autoridade aqui. Então não é porque Deus me usa em um dom, eu vou chegar atropelando. Eu não tenho dúvida do que Deus quer falar. Eu não tenho dúvida do que Deus quer fazer. Mas eu olho para elas saber. Aí elas fazem assim, a Dani, entendeu? Porque nós precisamos saber que Deus é um Deus zeloso. Ele trabalha em ordem. Ele é um Deus organizado. Por isso, queridos, quando você olhar aqui para a igreja, para a carta de Coríntios, você vai ver como ele vai explicando a importância do corpo. Quando nós trabalhamos em unidade nos nossos dons espirituais, há um crescimento, há um fortalecimento na igreja de Cristo. Da mesma maneira que um pastor olhou para mim e permitiu que eu trouxesse uma palavra profética, eu estive num evento também grande,
E Deus queria me usar para falar. A pessoa que estava liderando aquele trabalho, eu olhei para a pessoa e a pessoa me deu a oportunidade para falar. E aquele pastor, eu comecei a falar com ele, aquele pastor chegou e falou assim: olha, eu não conheço essa irmã, mas eu estou aqui dirigindo o trabalho. A minha esposa está internada, minha esposa está passando por isso, por isso. Eu não contei para ninguém. E essa irmã falou para mim: o Senhor diz para você que Ele está visitando a tua esposa no hospital e está curando ela. Então nós precisamos ter temor nisso, ter ordem e desejo. Então, queridos, quando você buscar os dons, busca, mas sempre lembrando. Tem culto que a presença do nosso Deus é tão forte, que a unção desce sobre a igreja. Isso aí. Mas aí você sente aquilo, você não fica criticando, você sente aquilo. Há um fluir. É um fluir. Há um fluir que você é nítido, né? Exatamente. Nós estávamos num culto aqui, nós fomos, o coral foi cantar um hino. A hora que começou a cantar, chegou na metade, a igreja já começou um mover tão grande que nós que estávamos cantando começamos a sentir aquilo também. Isso aí. E não tem crítica na hora, você sente a presença. Exato. E aquele que está criticando não está levando uma vida legal com Deus. Exato. Porque tem pessoas que ele acha, vamos supor, que ele vai vir para a igreja, ele vai, como eu falei, se ele orar para a pessoa e a pessoa ele não for curado, mas ele não está orando porque ele quer a vontade de Deus na vida daquela pessoa, ele quer orar. Oração dele se exaltar. Exatamente. Isso aí. Nós precisamos saber disso, que Ele é o Senhor, os dons Ele nos dá, Ele usa como Ele quer, na hora que Ele quer. Então nós precisamos ter temor disso, queridos. Não usar com brincadeira, sabe? Por exemplo, tem pessoas que eu oro e eu pergunto: sobre o que você quer que eu ore? Jesus fazia isso? Jesus fazia. Você quer ser curado? Quer que eu te faça? Você entendeu? Então você pergunta. Então Jesus fazia. Mas tinha ocasião que Jesus não perguntava, ele orava. Chegava direto. Você entendeu? Então, Deus, ele não é preso numa caixinha, mas ele é um Deus organizado. Amém. Ele não é um Deus que trabalha fora de ordem. Então vamos supor, se você tem um dom e você está lá na sua casa e todo dia alguém fica batendo no teu portão, para quê? Para que a pessoa fica toda hora no seu portão? Eu vim aqui, olha, me falaram que você ora e Deus cura. Vai. Você tem que falar para a pessoa: vai para a igreja. Vai para a igreja. Vai ouvir a palavra. Porque tem pessoas que, queridos, é bom orar, é bom ser usado nos dons, mas não esqueça, a palavra de Deus é que limpa, a palavra de Deus que edifica, a palavra de Deus que fortalece. Não fique preso em oração de pessoas, queridos. Não fique preso. Não fique preso em dom de ninguém. Mais uma pergunta, pessoal. Tem pessoas que ele... Uma afirmação, né? Tem pessoas, tudo que ele vai fazer, ele consulta alguém. Cartomante. Ele liga para a pessoa. Sabe que tem Deus na vida dele? É a mesma coisa, Benção. Os dons espirituais é para a edificação da igreja. Aí vem a pessoa e fala assim: pastor, olha para mim para saber se eu vou casar com fulano. Queridos, não perca tempo para fazer uma pergunta dessa para mim, porque vai ouvir que não quer. Vai ouvir que não quer. Pastor, olha aqui para saber se eu devo comprar uma geladeira azul ou vermelha. Queridos, sabe? Os dons espirituais é para a edificação da igreja no sentido espiritual. Espiritual, para fortalecer a igreja, para edificar a igreja. Nós esquecemos disso. Então, vamos buscar os dons, sim. Eu falei muito rápido, falei pouca coisa. Falou muito. Eu não falei porque seria bom trabalhar sobre todos os dons. Mas eu vou dar uma referência para vocês, um canal. Ele é um canal sério, da Primeira Igreja Batista do Mato Grosso, e eles trabalham versículo por versículo da Bíblia. O nome do canal chama-se
Discípulos, o nome do canal. Eles trabalham a história da igreja, introdução, é muito bom. Eles vão trabalhando versículo por versículo, porque, queridos, por exemplo, eles creem nos dons espirituais, porque vocês sabem que tem igreja que não acha que os dons espirituais cessaram. Foi para aquele tempo, né? Então tem igreja que não, eles acreditam nos dons espirituais. Eles vão trabalhar muito bem sobre isso, sabe? Então, chama-se Escola de Discípulos. Primeira Igreja Batista do Mato Grosso. É muito bom. Se você puder acompanhar, por exemplo, ele tem toda a carta de Hebreus, ele tem todo, sabe? É muito bom. Então, eu estou falando para vocês porque estou dando uma referência de uma coisa que é saudável, que não ensina heresia, baseado na Bíblia. Eles dão referências, eles indicam livros bons para você poder acompanhar. Entendeu? Porque hoje nós vemos tanta bobagem. Por exemplo, eu vi de um grande teólogo, não vou falar quem ele é, porque ele é muito conhecido, e ele falou que os dons espirituais não existem mais, porque se existisse dom de cura, na Covid, muita gente tinha sido curada. Mas muita gente foi curada. Mas sim, mas ele disse que não existe dom, não, entendeu? Eu quero orar por você, vamos ficar em pé. Eu não sei qual é a área que Deus te usa, mas tenha respeito, tenha temor, tenha reverência. E outra coisa, queridos, por exemplo, quando Deus me usa em palavra de conhecimento, o que eu faço? Às vezes a palavra de conhecimento vem com muita clareza, e vou dar uma base bíblica para isso. Quando Jesus ora para um homem lá cego, Jesus pergunta para ele: e aí, você está enxergando bem? Eu vejo como Jesus volta a orar. Porque às vezes a palavra de conhecimento, ela não vem muito clara. Às vezes vem muito clara e às vezes não vem. Então, não é vergonha nenhuma. Por exemplo, se Deus me dá uma palavra de conhecimento para a irmã aqui, eu vou falar assim para a irmã: olha, irmã, não me veio com muita clareza. Ore para que Deus confirme se é verdade. Porque se você achar que você orou, porque você é o bam, querido, então faça isso. Olha, irmã, eu orei, Deus me mostrou tal coisa. Ore para Deus confirmar. Isso não é errado, queridos. Isso não é errado. É fazer as coisas do Senhor no temor. Amém? Amém. Querido Deus e amado Senhor, Pai, no nome do vosso Filho Jesus, Senhor, eu não sei qual o dom que o Senhor tem para os seus filhos, mas se todos nós já temos a Ti como Senhor e Salvador, o Senhor já soprou o Teu Espírito em nós, o Senhor já nos deu poder e autoridade para exercer, Senhor Deus, o nosso ministério, aquilo que o Senhor nos chamou para realizar. Pai, eu peço a Ti que o Senhor ajude os Teus filhos a identificarem o seu chamado, a identificar o dom que o Senhor quer usar para a edificação, para o fortalecimento da igreja, sabendo, Deus, que os dons nunca é para o nosso ego, que os dons nunca é para satisfazer a nossa vaidade, mas que os dons é para que nós tenhamos uma igreja edificada, uma igreja forte, uma igreja renovada, uma igreja realmente, Senhor, alicerçada na Tua palavra. Pai querido e amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar e edificar o Teu corpo, Pai, em nome de Jesus. Deixa eu lembrar um negócio para vocês. Vocês já viram esses quebra-cabeças que são enormes, que se colocam em quadros? Já viram, né? Se faltar uma pecinha naquele quebra-cabeça, faz uma diferença muito grande, né? Então pense que você é essa pecinha dentro do corpo de Cristo, que você faz falta, que você precisa exercitar o seu dom, para que seja completo o plano de Deus para a sua criação. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.